Tem uma sensação que todo mundo conhece, mas ninguém gosta de falar sobre ela. É aquela sensação de estar flutuando no vazio, sem rumo, sem propósito, sem saber qual é o próximo passo. Você acorda de manhã e pensa: e agora? Para onde eu vou? O que eu faço com a minha vida? Se você está passando por isso agora, ou se conhece alguém que está nessa situação, o que eu vou compartilhar com você nos próximos minutos pode ser o ponto de virada que você estava esperando. Porque existe uma técnica que Napoleon Hill descobriu depois de passar mais de 2 décadas estudando os segredos de mais de 500 pessoas que saíram do zero e chegaram ao topo. Uma técnica tão simples que você vai questionar se realmente funciona, mas tão eficaz que pode reorganizar completamente sua existência em apenas 72 horas. Não é sobre otimismo forçado, não é sobre visualização. É sobre algo muito mais científico. Reprogramar o GPS interno da sua mente quando ele está completamente desconfigurado. Hill descobriu um padrão fascinante. Cada uma das pessoas extraordinárias que ele analisou tinha uma coisa em comum. Todas elas passaram por pelo menos um momento na vida onde se sentiram completamente perdidas. Mas enquanto a maioria das pessoas usa esse momento como desculpa para se acomodar, os futuros milionários fizeram algo completamente diferente. Eles transformaram a confusão em clareza, transformaram o caos em direção. E o mais impressionante, fizeram isso seguindo um processo específico que pode ser replicado por qualquer pessoa. Quando você se sente perdido, qual é seu primeiro instinto? Provavelmente é procurar algo para tirar sua mente daquele desconforto. Netflix, redes sociais, álcool, comida, compras. Qualquer coisa para não ter que enfrentar aquela sensação terrível de não saber quem você é, nem para onde está indo. Mas as pessoas que Hill estudou fizeram exatamente o oposto. Elas mergulharam fundo nessa sensação e descobriram que do outro lado da confusão existe uma clareza que você nunca imaginou possível. Deixa eu te contar sobre uma mulher que Hill conheceu em Chicago, em 1932. Vou chamá-la de Helena. Ela tinha 29 anos, acabara de se divorciar, estava desempregada, morando num apartamento minúsculo que mal conseguia pagar. Os pais dela viviam dizendo que ela tinha desperdiçado a vida e que deveria aceitar qualquer trabalho, mesmo que odiasse. Helena passou semanas acordando, sem saber por que sair da cama, sem saber qual era o sentido de levantar, se arrumar, sair na rua. Para quê? Ela sentia como se tivesse perdido completamente sua identidade. Durante o casamento, ela era a esposa do João. Antes disso, era a filha dos seus pais. Mas sozinha, pela primeira vez na vida, ela não sabia quem era. Foi quando uma amiga trouxe um livro sobre as descobertas de Napoleon Hill. Helena leu sobre pessoas que tinham transformado momentos de crise total em pontos de partida para vidas extraordinárias. E decidiu tentar algo que nunca tinha feito: seguir à risca o protocolo de 3 dias que Hill havia desenvolvido. O primeiro dia se chamava o Dia do Espelho. Hill percebeu que quando você está perdido, é porque existem várias versões de você mesmo brigando na sua cabeça. Tem o você que quer segurança, mas também tem o você que quer aventura. Tem o você que quer agradar todo mundo, mas também tem o você que quer ser autêntico. Tem o você que quer sucesso, mas também tem o você que tem medo de fracassar. Essas vozes internas ficam numa guerra constante, gastando toda a sua energia mental. Por isso você se sente exausto mesmo quando não fez nada. Por isso você não consegue tomar decisões. Por isso você sabe que precisa mudar, mas fica paralisado. Helena pegou um caderno e começou a escrever. Não um diário comum, mas algo muito específico. Ela escreveu uma conversa entre todas as versões dela mesma. A Helena insegura falava com a Helena corajosa. A Helena que queria agradar os pais conversava com a Helena que queria viver sua própria vida. Por 8 horas seguidas, ela escreveu. Escreveu sobre raivas que nunca admitiu ter, sobre sonhos que nunca teve coragem de falar em voz alta, sobre medos que a paralisavam há anos. Escreveu até a mão doer, até as lágrimas secarem, até não ter mais nada para dizer. No final daquele primeiro dia, Helena tinha 62 páginas escritas.
e pela primeira vez em meses, ela se olhou no espelho e reconheceu a pessoa que estava ali. Não porque tinha descoberto algo novo sobre si mesma, mas porque tinha parado de mentir sobre quem realmente era. O segundo dia era o dia da escolha. Hill descobriu que pessoas perdidas não sofrem por falta de opções. Elas sofrem porque têm opções demais e nenhum critério claro para escolher entre elas. É como ter 1000 portas na sua frente, mas nenhuma chave. Helena acordou e releu tudo o que tinha escrito no dia anterior. E então fez uma pergunta que Hill considerava revolucionária. Se eu tivesse apenas 6 meses de vida, como eu gostaria de gastar cada um desses dias? A resposta a surpreendeu. Helena sempre teve uma paixão secreta por decoração. Desde pequena, ela reorganizava o quarto dela de formas criativas. Durante o casamento, a casa sempre recebia elogios de visitas pela forma como ela combinava cores e móveis. Mas ela nunca tinha levado isso a sério. Achava que era só uma hobby de dona de casa. Mas se ela tivesse apenas 6 meses, ela ia querer passar esse tempo criando espaços bonitos que fizessem as pessoas se sentirem em casa. Ia querer transformar ambientes tristes em lugares acolhedores. Ia querer usar sua criatividade para melhorar a vida das pessoas. Helena passou o segundo dia fazendo uma pesquisa que ela nunca tinha feito na vida. Ligou para lojas de móveis, conversou com arquitetos, foi em bibliotecas estudar sobre design de interiores, descobriu que existia um mundo inteiro de possibilidades que ela nem sabia que existia. Conhece alguém que tem um talento natural, mas nunca pensou em transformar isso numa carreira? Deixe nos comentários. Quero ver quantas pessoas por aí têm habilidades escondidas. No final do segundo dia, Helena tinha uma lista de 5 pessoas que poderiam precisar de ajuda com decoração. 5 oportunidades de testar se aquilo que ela amava fazer poderia realmente virar uma profissão. O terceiro dia era o dia da ação. E aqui está o segredo que separa as pessoas que saem do buraco das pessoas que ficam enterradas nele para sempre. Hill percebeu que a diferença não está no tamanho da ação. Está na velocidade da ação. Pessoas perdidas ficam planejando até se sentirem completamente seguras. Pessoas bem-sucedidas agem até o plano se tornar sólido. Helena acordou no terceiro dia e, em vez de fazer mais pesquisa ou mais planejamento, ela ligou para a primeira pessoa da lista. Era uma vizinha que sempre reclamava que a sala dela era sem graça e que não sabia como melhorar. Helena ofereceu ajuda de graça só para testar suas ideias. Em 3 horas, usando apenas os móveis que já existiam e gastando apenas R$ 20 em plantas, ela transformou completamente o ambiente. A vizinha ficou tão impressionada que chamou a irmã para ver. A irmã chamou uma amiga. A amiga contou para a prima. No final daquele terceiro dia, Helena tinha 4 clientes pagantes agendados para a semana seguinte. Esse vídeo foi apenas um vislumbre do que você pode descobrir sobre si mesmo quando para de fugir dos seus próprios pensamentos e começa a mergulhar neles. Se essa história despertou algo em você, talvez seja a hora de ativar as 7 chaves mentais que podem estar bloqueando sua verdadeira evolução. Elas fazem parte de um método completo que desenvolvi chamado Códigos Milionários. 7 padrões mentais invisíveis que nos fazem pensar pequeno, agir com medo e sabotar nossos próprios sonhos. É um processo simples e direto, baseado em anos de estudos sobre como a mente funciona. Acesse o QR Code na tela ou clique no link da descrição, porque o protocolo de 3 dias é apenas o começo de uma jornada muito maior que está esperando por você. Mas a transformação da Helena não parou no terceiro dia. Porque uma semana depois, quando ela estava começando a acreditar que tinha encontrado seu caminho, algo aconteceu que testou toda a sua nova confiança. Uma das clientes ficou insatisfeita com o trabalho. Disse que a decoração ficou cafona e exigiu o dinheiro de volta na frente de várias pessoas. Foi exatamente o tipo de situação que a Helena de um mês atrás usaria como prova de que ela não prestava para nada e deveria desistir de tentar qualquer coisa nova. Mas algo fundamental tinha mudado durante aqueles 3 dias. Hill sempre explicava que o protocolo não cria uma personalidade nova. Ele remove as camadas de medo e insegurança que estavam escondendo quem você sempre foi por baixo.
A Helena, que enfrentou aquela crítica, não desabou. Ela perguntou especificamente o que não tinha agradado, ajustou o que era possível ajustar e ofereceu alternativas até a cliente ficar satisfeita. E sabe o que aconteceu? 3 outras pessoas na vizinhança viram como ela lidou com a situação e contrataram seus serviços na mesma semana. 2 anos depois, Helena tinha seu próprio estúdio de design. 5 anos depois, ela era uma das decoradoras mais procuradas da região. Não porque virou uma especialista da noite para o dia, mas porque descobriu quem ela realmente era e decidiu honrar essa descoberta todos os dias. Hill percebeu que existe uma diferença crucial entre pessoas que conseguem reconstruir suas vidas e pessoas que ficam presas no ciclo da confusão. Não é talento, não é sorte, não é dinheiro no banco. É algo que ele chamou de clareza de propósito. Mas aqui está o segredo. Você não descobre seu propósito pensando nele. Você descobre seu propósito vivendo. Helena não sabia que queria ser decoradora quando estava chorando no apartamento minúsculo. Ela descobriu isso reorganizando a sala da vizinha. Seu propósito não veio numa revelação mística durante a meditação. Veio numa terça-feira de tarde, vendo o sorriso da cliente quando viu o ambiente transformado. E esse é o ponto que a maioria das pessoas não entende sobre estar perdido. Você não está perdido porque não sabe o caminho. Você está perdido porque esqueceu quem é você que precisa caminhar. E a única forma de lembrar é parando de fingir que é outra pessoa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você fez algo e perdeu completamente a noção do tempo? Não porque estava distraído, mas porque estava completamente absorvido no que estava fazendo. Isso é uma pista sobre quem você realmente é. Tem alguma atividade que te deixa assim? Conta aqui nos comentários, fico curioso para saber. Hill estudou centenas de casos similares ao da Helena e descobriu que todas essas pessoas seguiram o mesmo padrão, mesmo sem saber que existia um protocolo. Todas elas passaram por uma fase de olhar honestamente para si mesmas, escolher uma direção baseada em quem realmente eram e agir antes de se sentirem completamente preparadas. Mas aqui entra algo fascinante que Hill observou. As pessoas mais realizadas que ele conheceu passaram por períodos de estar perdido várias vezes ao longo da vida. Não uma vez só, várias. A diferença é que elas aprenderam a ver esses períodos como oportunidades de evolução, não como problemas a serem evitados. Cada vez que Helena chegava num novo patamar profissional, ela se sentia perdida de novo. Quando saiu de fazer decoração residencial para comercial, quando decidiu abrir franquias, quando começou a dar palestras, cada crescimento trazia nova confusão, e cada confusão trazia nova clareza. Porque crescimento real não é chegar num lugar e se acomodar lá para sempre. Crescimento real é estar sempre se tornando uma versão mais autêntica de quem você é. E isso, por definição, significa deixar para trás versões antigas de si mesmo que não servem mais. É desconfortável? Claro que é. É assustador? Sem dúvida. Mas vale a pena? Pergunta para Helena, que transformou um divórcio traumático no ponto de partida para uma carreira dos sonhos. Hill percebeu que ficar perdido não é uma falha do sistema. É uma parte natural da evolução humana. É o modo como nossa mente nos força a reavaliar nossa direção quando os velhos padrões não estão mais funcionando. O problema é que nossa cultura nos ensina a ter medo dessa sensação. Então a gente gasta energia fugindo dela em vez de usar ela como combustível. Pensa assim, quando você se sente perdido é porque chegou numa encruzilhada. E toda encruzilhada é uma oportunidade de escolher um caminho melhor que o anterior. Mas para escolher consciente, você precisa parar de correr. Precisa olhar para as opções. E precisa ter coragem de escolher baseado em quem você realmente é, não em quem os outros esperam que você seja. O protocolo de Hill funciona porque ele respeita o processo natural da mente humana. Primeiro, ele te força a parar de fugir e olhar honestamente para a situação. Segundo, ele te ajuda a escolher baseado nos seus valores reais, não nos valores que te ensinaram. Terceiro, ele te empurra para a ação antes que o medo tenha tempo de convencer você a desistir. É simples? Sim. É fácil? Não. Porque exige coragem para ser honesto consigo mesmo.
exige humildade para admitir que você não sabe tudo. E exige fé para agir sem garantias. Mas se a Helena conseguiu em 1932, numa época muito mais difícil que hoje, você também consegue. Agora, se você chegou até aqui, é porque alguma parte dessa história ressoou com você. Talvez você esteja vivendo seu próprio momento, Helena. Talvez você tenha um talento que nunca levou a sério. Talvez você tenha medo de descobrir quem realmente é, porque isso pode significar decepcionar as expectativas de outras pessoas. Se for esse o caso, eu quero que você saiba. Você não está perdido por acidente. Você está perdido porque é hora de evoluir. Sua alma está te mandando um sinal de que os velhos padrões não servem mais e é hora de descobrir padrões novos. E isso não é uma crise, é uma oportunidade. O protocolo de 3 dias pode ser o ponto de virada que você estava esperando. Pode ser o momento em que você para de viver no piloto automático e começa a pilotar sua própria vida conscientemente. Pode ser quando você deixa de ser uma cópia mal feita de outra pessoa e se torna a versão original de você mesmo. E se você quer ir mais fundo nessa jornada de autodescoberta, se você quer não só descobrir quem você é, mas também remover todos os bloqueios mentais que te impedem de ser essa pessoa completamente, então você precisa conhecer o método completo dos códigos milionários. São 7 chaves mentais específicas que desbloqueiam seu potencial real. 7 padrões limitantes que, uma vez identificados e removidos, liberam toda a sua capacidade natural. É um processo testado por milhares de pessoas que decidiram parar de viver vidas pequenas. Acesse o link na descrição e descubra como ativar essas chaves na sua realidade. Porque você não nasceu para ser uma versão diminuída de si mesmo. Você nasceu para ser extraordinário. E extraordinário significa ser exatamente quem você é, sem máscaras, sem desculpas, sem medo. E já que você chegou até o final, tenho certeza que você vai se identificar com o próximo vídeo, onde eu revelo como um simples vendedor descobriu a fórmula para transformar rejeição em combustível para o sucesso. É uma história que vai te dar ainda mais ferramentas para sua própria transformação. Aqui é o Saga. Nos vemos no próximo vídeo.